Olá, eu sou Grazi Russi e está no ar o podcast Francamente, do canal Circuito Aberto News. Análise, contextos e informações claras sobre saúde mental. E se você gosta dos nossos conteúdos, já clica no sininho, segue e compartilha para mais informações. Francamente, falando sério sobre a mente. Em oportunidade, estou aqui com a doutora Rafaela Leal, médica, psiquiatra, que veio aqui trazer um pouco mais da sua expertise. Muito obrigada, doutora. Grazi, um prazer estar aqui. Trazer cada vez mais informações, a gente divulgar esses temas que são tão importantes e que a gente ainda tem muitos mitos que permeiam a saúde mental das nossas crianças, adolescentes e até da gente adulto, né? É verdade. E essa cultura, doutora, como médica psiquiatra, como é que funciona assim no seu dia a dia, essa aceitação da questão psiquiátrica? Quando o paciente vai até você, ele busca exatamente o quê? Acho que 90% dos pacientes que chegam hoje, eles já estão num emaranhado muito grande, numa grande teia de gato. Há uma negação da saúde mental e há uma negação da psiquiatria, né? Então, quando a gente está falando de saúde mental, hoje a gente tem dois grandes especialistas que lidam, que é o neurologista e o psiquiatra. O neurologista ele vai trabalhar mais com as questões funcionais do cérebro, a epilepsia, questões do Parkinson, do Alzheimer, enquanto o psiquiatra ele vai trabalhar mais com questões de sentimentos, comportamentos, estereotipias e outras coisas. Então, ambos são capacitados para cuidar do cérebro, mas em áreas diferentes. Mas por muito tempo, na época dos nossos pais, o psiquiatra ele ficou dito como médico do maluco, sim, né? Então, há uma negação da busca do psiquiatra. Mas, principalmente falando dos neurodivergentes, eu brinco muito falando que o neurodivergente ele pode começar lá no início da vida no neurologista, mas no final ele vai estar no psiquiatra porque ele vai transbordar na ansiedade, sim, ele vai transbordar na depressão. E quem vai tratar a depressão, quem vai tratar a ansiedade é o psiquiatra. Então ainda há muita negação e quando chegam, acabam estando com tantos problemas que fica até difícil de você falar assim, olha, eu vou começar por aqui. Você tem que ficar puxando, olha, então vamos começar por esse, vamos resolver esse ponto para depois resolver o seguinte. Quando a gente podia ter evitado isso e ter começado a cuidar da saúde mental lá no início, né? Eu vejo que é uma questão assim em camadas, né? Porque, por exemplo, eu sou mãe atípica também. Então eu percebo que esse tratamento, ele no caso do autismo, trazendo para a realidade do autismo, ele engloba várias vertentes ali, são vários braços, né? A gente como mãe atípica, a população como mãe atípica, né? De uma maneira geral, tem essa dificuldade de entender que não é só sobre autismo, tem mais por detrás aí, porque às vezes tem transtorno do sono, ansiedade, quais são os aspectos que você, como quando uma mãe chega para você e você emite o laudo de autismo e que no decorrer desse tratamento você chega a orientar essa mãe para uma outra vertente? Então, o transtorno de neurodesenvolvimento, o autismo, o TDAH, eu falo que eles não gostam de andar sozinhos, né? Eles sim, gostam sempre de ter alguém juntinho deles. Então, o transtorno do sono, o transtorno de ansiedade, transtorno de processamento sensorial, eles gostam de estar muito associados, eles estão muito associados. E você, como eu falei, às vezes chega com tantas camadas que fica um pouco difícil. Você vai trabalhar o que agora? O comportamento ou o sono? E por vezes, essas famílias estão tão cansadas e elas demoram tanto para chegar que a gente tem que escolher não só pensando na criança, é claro que pensando na criança, mas eu preciso do cuidador. Sim. Se eu não tiver a mãe, se eu não tiver a pessoa que cuida bem, né? Bem, eu não tenho a criança bem. Exatamente. Então, para ele seria melhor a gente pensar nesse aspecto, mas se essa família não dormir, ela vai surtar. Sim. Então, vamos tratar primeiro o transtorno do sono? Vamos cuidar primeiro desse sono? Olha, o ideal é não ter tela. É o ideal. Mas o mundo ideal ele é um pouco diferente do mundo real.
Por vezes, as mães atípicas, e a gente tem estudos que mostram o número de divórcios após o diagnóstico de uma neurodivergência ou após um diagnóstico de doença. Então, por vezes, as mães atípicas, elas se tornam solo. Eu acredito que isso tem a ver muito com a exaustão, né? E a sobrecarga emocional também, porque a mulher, né, nessa realidade, ela tende a querer, não é que ela toma para si, né? É um sentimento materno, né, de cuidar, né? Mas ela toma essa vibe de muito guerreira, eu vou dar conta de tudo e não se cuida, né? E a sociedade também não tem esse olhar também para ela de que ela precisa ser cuidada. Eu acho que é muito nesse escopo. A gente tem alguns aspectos. Primeiro que quando a gente tem um diagnóstico, qualquer diagnóstico, você tem que matar o seu filho ideal, é o processo do luto, né? Quando você engravidou, você teve seu filho ideal, você vai matar aquela criança ideal para viver a criança real, que é a criança que você tem. Sim. O processo do luto na mãe, ele é um pouco mais rápido do que no pai, no genitor. Sim. Então, isso já gera uma divergência. Segundo, que a mulher, por si só, nós fomos criadas, a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, Sim. e fomos criadas para sermos belas, recatadas e do lar. Então, a gente tende a abraçar coisas que não são nossas. A gente tende a abraçar o todo e e o homem tende a se colocar muito no lugar de, mas você não me pediu ajuda. É verdade, como se fosse uma ajuda, né? Como se fosse uma ajuda, quando na verdade não é uma ajuda. É filho dele, né? Exatamente. Vale a ressaltar. Ressalte-se que eu não preciso te pedir ajuda. Você tinha que olhar e saber que estava na hora de trocar uma fralda, que estava na hora de uma terapia, você tinha que saber. E sabe uma coisa que eu observei? Que essa visão, ela vem, na verdade, de uma visão cultural, né, desde os primórdios. Por quê? Quando a gente tem os nossos filhos, né, o que a gente já induz? A menina, ela vai brincar de boneca e de panelinha. E o menino vai brincar de carrinho. Aí ele tem diversos carrinhos. Então, automaticamente, essa imersão cultural, né, de que a mulher é a Amélia e ela deve servir, né, de forma irrefutável, vem desses primórdios da educação cultural lá atrás. Mas você trouxe uma abordagem muito importante, porque eu passei por esse luto autista e eu acho, assim, pessoal, de suma importância a sociedade, médicos, saberem ter essa visão de como é importante ter a consciência de que não é só sobre o autista, sobre o paciente, mas sobre os pais que estão ali. Porque eu passei pelo luto autista, né? E pelo luto do autismo, e foi um processo muito difícil, porque eu comecei a desenvolver um escopo ali, eu não desenvolvi os sintomas mais comuns. Comigo foi totalmente diferente. Eu levava o meu filho para terapia. Quando eu voltava, por eu ter uma personalidade mais assertiva, eu não me fechava, mas eu comecei a sentir necessidades diferentes. Eu comecei a sentir necessidades de comer arroz cru com tempero de alho e sal. Eu comecei a sentir necessidades de comer cebola triturada com limão e alho, e era sempre na hora que eu estava chegando em casa da terapia. E era uma coisa assim que eu já não gostava anteriormente, era sempre naquele momento que eu estava chegando em casa. E aí eu comecei a observar que era uma compensação emocional. De uma busca de compensação emocional, porque o nível de estresse que eu ficava naquele ambiente terapêutico, né, enquanto meu filho estava fazendo tratamento, era tão grande que quando eu chegava em casa era automático. Eu subia, assim, abria a porta, minha boca já salivava, eu já tinha essa necessidade. E o ganho de peso, né, eu tive um processo na época que eu tive um ganho de peso significativo. E a sociedade, que eu percebo, doutora, ela não está preparada para te orientar, porque eu estava rodeada de profissionais ali, só que ninguém conseguia me olhar nessa época, entendeu? Então eu buscando informações, buscando conhecimento, como mãe atípica também, até mesmo para poder cuidar melhor, foi aí que eu entendi que eu precisava
me reestruturar, né, emocionalmente, psicologicamente, para poder cuidar melhor dele. Eu costumo dizer para as mães atípicas, né, para os pais atípicos, que quando a gente recebe o laudo, a gente pensa que a gente tem que morrer por eles, né? Mas na verdade não, é o contrário, é um processo inverso. Você tem que viver, fazer a sua nova versão acontecer. E como médica, doutora, essa questão emocional que você chega com a criança, os pais levam a criança no seu consultório e tem um tempo, né, de consulta entre uma e outra. Quando você está ali diante dessa criança, que já é um paciente seu, passa-se esse tempo e você está ali de frente com a criança, qual é a sua primeira análise nesse contexto da neurodivergência? Vou te responder isso, mas só trazendo o seu luto, acho que tem duas questões muito importantes para a gente trazer aí. O primeiro, a sociedade não estava pronta para te olhar. É verdade. Segundo, os médicos e as pessoas que acompanhavam a criança não estavam prontas para te olhar. É verdade. Mas se eu não cuido de você, quem vai cuidar da criança? Exatamente. Então, por vezes, é importante esse vínculo. E a criança, às vezes, pode ter uma consulta daqui a 6 meses, mas que eu preciso falar assim, não, vem daqui a um mesinho. Sim. Não só pela criança, porque eu preciso ir vendo como vocês estão. Entender, né, Entender a logística, entender da hora que dá pra falar assim, olha, acho que a gente precisa te ajudar também. Sim. E isso é muito importante. Hoje a gente fala das neurodivergências, uma das que a gente mais fala é a TEA, mas eu ouvi, você falou mãe atípica. Eu sou mãe atípica, a minha filha é neurodivergente, do perfil da superdotação, que é uma neurodivergência, é um transtorno de neurodesenvolvimento. E eu tenho um paciente adulto que ele fala para mim que é o seguinte, que é muito fácil ser a pessoa que sai 6 horas do trabalho, senta no bar e bebe cerveja, ser a pessoa normal, entre aspas. Qualquer coisa que fuja a esses 90 e poucos %, a gente sabe que traz sofrimento. Sim. E é por isso que a gente sofre pelos nossos filhos, seja qual for a divergência, seja qual for a opção sexual, seja qual for, a gente sofre porque a gente sabe que quando foge daquilo que é tradicional, né? Tradicional vai haver um sofrimento. Haja vista, né? Então, é por isso que a gente sofre. E, sim, qualquer pessoa... Eu sabia o diagnóstico da minha filha desde antes de 1 ano. E no dia que eu peguei, eu também sofri um luto. Sim. Porque é diferente, né? Quando você sabe, quando você imagina, tá na tua cabeça. Sim. E quando você olha ali e fala assim, opa. Sim. Né? A validação, né? A validação. Ali, o concreto. O concreto. Você não tem mais como fugir. E quando eu recebo uma criança neurodivergente, o que me deixa ainda mais triste hoje é que, vou dizer que 70% das pessoas que me procuram para diagnósticos de qualquer neurodivergência, eu ainda escuto que, doutor, eu vi que meu filho com tal idade não fazia isso, eu vi que meu filho não fazia aquilo, eu vi que ele não falava, mas eu levei para o pediatra e ele falou, coloca na escola e espera. Exato. Essa frase, exato, ela é cruel, ela é dolorosa. Primeiro, porque se eu estiver falando de um TEA não verbal, colocar na escola é gerar sofrimento. Exatamente. Porque ele não se comunica. Exatamente. E às vezes envolve outras comorbidades ali. Envolve outras comorbidades, dificuldade de controle inibitório. Então, antes eu preciso trabalhar tanto essa criança, trabalhar tanto essa família, porque ela vai receber da escola. Porque chega em um ponto, por exemplo, que tem uma comorbidade de um TOD. O transtorno opositor desafiante, ele gera tanto desgaste da criança com seus pares, da criança com seu professor, a família com as famílias das crianças e a família com os professores, que eu preciso preparar tanto essas pessoas que não é só joga, porque parece que joga ali, né? É porque tem muito julgamento, né? Porque quando tem uma criança com TOD, por exemplo, o julgamento já é, nossa, mal educada, não foi educada pelos pais, né? E às vezes, né, grande parte, existe um laudo ali por trás, né? Existe uma comorbidade ali. E aí o pai, a mãe que
tem uma criança, né, com essa situação, ela já sofre esse rótulo, né, de que da ineficiência, de que não está sabendo educar, e aí pensa também no escopo da escola, né, meu filho tem esse tipo de comportamento, e aí a mãe está em casa, a criança está lá na escola, ela está lá pensando, como é que será que está lá? E aí entra a questão do divórcio também, porque a mãe ela está preocupada com camadas que a gente precisa entender, e isso não é julgamento, não estou julgando de forma alguma o sexo masculino. Temos cérebros formados de formas diferentes. Sim. Eles trabalham, o homem consegue ter a caixinha vazia. Sim. Eu queria ter. Não conheço. Eu confesso que seria mais prático, né? Eu não conheço essa caixinha vazia de estar pensando em nada. Então, a mulher está sempre pensando em tudo. E quando ela está pensando em tudo, a gente também sobrecarrega, né? Poxa, mas por que você não... Mas por que você não viu o fulano? Por que você não foi lá pescar? Você perguntou para a professora? A mulher é acelerada, né? E um homem, ele já tem... Ele é mais assim, abre uma gaveta e fecha uma gaveta, né? Então, quando ela é assertiva, né? Em grande parte, né? Ela também, nesse tipo de situação, ela também se sente sozinha. Sim. Né? Aí vem a solitude do maternar, a solitude de você tá vivendo ali aquele momento de estar só quando você não tá só, que é o pior, é a pior solidão. Fato. A pior solidão é você estar só quando você não tá só, quando você tá numa multidão e tá só. Exatamente. E vem o desgaste da própria relação, porque a relação começa a se desgastar porque você tá gerando uma cobrança que você consegue entregar, mas que por criação a gente não aprendeu que eles não conseguem. Exatamente. É fato. E eu percebo também, isso eu posso falar por experiência própria, né? Nesse processo do luto que eu tive, quando eu comecei a frequentar a clínica de terapia, que foi bem no começo, eu entrei na clínica, eu lembro que eu entrei na clínica, eu tomei um choque. Eu tive uma percepção, assim, do ambiente, porque eu vim de um escopo, assim, de uma mulher funcional, que trabalhava o tempo todo, focando desde adolescente na independência. E, de repente, quando o meu filho foi para a clínica de terapia, eu tive que sair desse escopo e me tornar a mãe atípica sentada numa recepção olhando para a parede. Então, no primeiro momento que eu cheguei na clínica e eu olhei aquelas mães todas lá, tipo, todo mundo aguardando, e eu, automaticamente, né, é uma coisa assim do ser humano, você olha a expressão corporal, o olhar, a forma como ela se comunica, porque é um ambiente novo. E aí eu falei assim, então é isso? É isso? É aqui que eu paro? Sabe? Porque o autismo, ele não traz para você como uma comorbidade, assim, eu tô com uma gripe, eu vou tomar um remédio e ok, eu vou sarar, entendeu? Não é nenhuma doença, é um espectro. Então você tem que se adequar a toda a sua logística ali para você caminhar. E aí eu percebi, nesse contexto, quando eu tive esse choque cultural, aquilo meio que me matou por dentro, sabe? Porque não, era um ambiente totalmente diferente daquilo que eu busquei a minha vida toda. E aí eu fui percebendo, no decorrer dos dias, eu fui percebendo que eu fui perdendo a minha feminilidade. Eu não sentia vontade, sabe? Eu sempre fui muito vaidosa e tal, e eu não sentia vontade de passar um batom, fazer uma unha, colocar um salto, sabe? Eu queria praticidade, sabe? Eu queria ser mais ágil possível, porque quanto mais ágil, mais eu entregava, mais eu dava suporte para o meu filho, entendeu? E esse processo foi um processo muito doloroso. E eu via que as pessoas viam que eu estava mudando. Só que nesse contexto não teve ninguém que falou assim, ô mãe, quer conversar? Você está precisando de alguma coisa? Como é que tá isso para você? Eu já passei por isso. Todos os dias eu vejo isso acontecer. Então, foi uma coisa assim que foi muito doída. E eu acho que a sociedade, principalmente para as mães atípicas que não têm rede de apoio, essa sensibilidade de você falar assim, opa, peraí, que eu vou ter que olhar para mim. E você respira,
né? Dá uma pausa, reconhece as suas fragilidades, reconhece que você não tá legal em relação a tudo que mudou ali na logística e começa a eu não falo nem se readaptar, eu falo a renascer, sabe? De uma nova visão, com um novo contexto, mas num novo formato. A nova mãe. A mãe que aceitou o filho, que Exatamente, recebeu. é isso aí. Pensando em clínicas, eu conheço uma única clínica que tem um projeto que chama Cuidar de Quem Cuida, aonde na recepção essas mães são cuidadas, fazendo uma unha, recebendo uma assistente social, alguma coisa. Maravilhoso. Quando a gente fala de TEA ou qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, a gente tem um grande problema hoje. Um problema, um malefício que é benefício. Hoje a gente só está aqui graças às redes sociais. Sim. Marcos Mion, que propagou lá o seu filho, TEA, e que trouxe para o mundo e que permitiu que outras pessoas falassem assim, peraí, se um ator, um cara famoso, ele pode ter um filho autista, eu também posso ter, eu também posso falar. Ele encorajou pessoas. Encorajou pessoas. Só que ao mesmo tempo, os grupos, as redes sociais, as clínicas, é o que você falou, eu falo que na psiquiatria qualquer doença ela é espectral. Sim. Eu posso não ter ansiedade, posso ter uma ansiedade leve, moderada ou grave. Posso não ter nada, então tudo é espectral. Faz muito sentido. E aí o que acontece? Sempre vem o pior cenário, né? Se você for por um grupo de superdotados, um grupo de TDAH, um grupo de TEA, é sempre o pior cenário, é sempre o grave, é sempre o pior. Então, quando você tá ali, você tá vendo... Ninguém vem te contar a vitória. Poucos vêm te contar a vitória. Sim. Olha, meu filho aqui há tanto tempo, ele já conseguiu isso, ele já conseguiu o desfraude, ele já conseguiu o marco, ele já tá falando, ele chegou aqui não verbal. Né? Ninguém te conta a evolução positiva. E nem uma coisa também que eu percebi nessa minha jornada, né? É que os filhos que evoluíram, né? Eu sempre ficava assim, mas quanto tempo? Eu não ouvia falar disso. Não, e isso é tudo por baixo dos panos, é tudo muito em silêncio. Então você fica naquele momento ali perdida de... Tá, ele evoluiu, ele era não verbal, virou verbal, mas em quanto tempo? Quais foram as terapias? Quem foram os terapeutas? Isso. Como é que foi essa logística? Precisou de remédio? O remédio, então, assim, a medicação hoje, nos transtornos de neurodesenvolvimento, ela está como a fórmula para os recém-nascidos. Se você for olhar, todo recém-nascido, não, ele dorme a noite inteira, mas chucham fórmula na criança, mas fingem que é um leite materno exclusivo às vezes. Né? Então, a medicação é a mesma coisa. Por vezes, a criança está sendo medicada adequadamente. Medicar não há um problema. Não há um problema se você medicar adequadamente. Você tem que medicar, você tem que suplementar, você tem que fazer tudo de uma forma com responsabilidade. Porque é uma ferramenta para você alinhar. Para você manejar comportamento, para você manejar... eu falo o seguinte, o remédio, a medicação, ela vai dar um up para que o terapeuta consiga fazer o trabalho dele, para que a gente vá tirando a medicação e que essa criança tenha. Eu tenho que dar muleta para quem precisa de muleta. E depois eu vou tirar a muleta. Exatamente. É abissal essa palavra. É necessário, mas aí fica aquele mito, né? É medicado. E a maior parte dos meus pacientes, eles falam, eu nem falo que medica. Eu tive uma paciente que ela me trouxe uma fala que foi... Engraçado como o preconceito não está tá só na sociedade leiga, né? Uhum. Ela levou a criança na emergência do hospital. Uhum. E quando chegou na emergência, por um caso, sei lá, uma urticária, uma febre, o que usa? E ela falou a medicação que a criança usava, uma criança que fez uma depressão grave com tentativa de autoextermínio. E ela falou, usa a medicação X. Mas esse remédio, olha, isso é muito forte, melhor você não dar remédio para essa criança. A mãe falou, doutora, eu respirei. E eu falei assim, você já viu seu filho de sofrimento? Você já viu seu filho tentando se matar? Medicação, quando bem indicada, com responsabilidade por alguém que sabe o que está fazendo e que você vê melhor no seu filho, ela muda a qualidade de vida. Porque uma mãe que vê seu filho em sofrimento, como que você vai ver seu filho em sofrimento e vai ficar bem, vai conseguir trabalhar, vai conseguir estar aqui funcional?
Exatamente. Eu vejo muito esse preconceito sobre a medicação. Por quê? No mundo atípico, eu falo mesmo assim, porque no caso, por exemplo, assim, eu trazendo mais assim da minha experiência, o meu filho, por exemplo, ele no começo ele não conseguia sentar para fazer a atividade com a terapeuta, não tinha foco para poder ali a terapeuta evoluir com ele. E assim, impactava porque ele tinha um transtorno do sono. Então, era uma criança que dormia mal naquela época, e quando chegava, por exemplo, na terapia, que era para desenvolver o aprendizado ou alguma habilidade, ele não tinha concentração, porque estava cansado. Entendeu? Não tinha um foco, não conseguia responder energeticamente. Então, a medicação, né, um alinhamento dessa medicação, junto com a terapia assistida ali, né, os dois no mesmo equilíbrio, é fundamental. E aí o quadro de evolução foi o quê? Progressivo. Exato. Entendeu? E mesmo que você está falando já de uma criança com diagnóstico, vamos Sim. pensar numa criança sem diagnóstico. Recebi agora, recente, uma criança com possível TDAH. Sim. Possível TDAH, possível TOD, possível TEA. Quadro da criança. A criança não dorme. Nunca foi suplementada. Ela não dorme. Ela fica sentada, ela levanta, ela fala. Ela tem 3 horas de sono à noite. O comportamento do dia seguinte. A falta de... Dorme na aula. Então dorme de dia, né? Não, dorme na escola de tão cansada que está. Fica. Ela não está aprendendo pela desatenção? O comportamento é uma hiperatividade? Ou é só um distúrbio do sono? Que gera esse efeito em cadeia. Que gera esse efeito em cadeia. Sim. Muito Eu importante. lembro da minha filha, quando a gente... a Luísa nunca fez um episódio de hipertrofia de amidalite nem de adenoide. E eu falei, mas eu vi aquela amígdala gigante, ela roncando, aquela qualidade de sono ruim, falei, vamos operar. Tentei tratar clinicamente, não funcionou, vamos operar. Você imagina o quê? No pós-operatório do seu filho, primeiro dia, você fala assim, cara, vai ser o caos, né? Essa criança não vai dormir, vai ser horroroso. Sim. Foi a melhor noite de sono da minha filha. No dia seguinte, eu olhei e falei assim, gente, que criança é essa? Depois da Trocaram cirurgia. a criança, menos de 24 horas de cirurgia. Eu falei assim, gente, trocaram a criança. Por quê? Porque ela dormiu. Ela conseguiu. Ela relaxar. conseguiu ter um sono de qualidade, o que melhorou o comportamento, o que melhora o aprendizado, o que melhora tudo. Estresse, a criança fica estressada também. E a gente tem que olhar, e aí entra de novo, de olhar a mãe, porque a gente tem que olhar o todo. Não adianta eu tratar a criança, Exatamente. suplementa a criança, medica a criança para o comportamento, para estereotipia, faz tudo bonitinho. E a família tá ali estressada, num cabo de guerra, pai e mãe brigando, uma casa completamente disfuncional. Sem rotina. Sem rotina, o dia inteiro na tela. Claro, a gente vai usar a tela quando ela for necessária. Eu falei, o mundo ideal é não ter, mas no mundo real vai ter um pouco. Vai ter. Mas também não dá para ser 24 horas. Sim. Não dá para deixar ali e ir embora, né? Tem que ter pelo menos um controle do que tá vendo, do que não tá vendo. Sim, isso é muito importante, né? Até porque também, eu, por exemplo, quando ele começou o tratamento, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a tela, o celular dele. Porque eu percebi, no caso do meu filho, que isso melhorou o foco dele. Então, quando ele falava, ele começou a olhar mais nos meus olhos. E à noite, o sono ficou mais progressivo, mais estabilizado, entendeu? Porque eu me lembro, inclusive, que na época que ele tinha mais acesso, né, às telas, às vezes ele estava dormindo e aí chegava de madrugada, ele cantava a música da tela. A música da tela. Então a mente da criança ali tá, né? Ela tá dormindo, mas tá rodando ali. E aí houve uma melhora significativa, né? Que desencadeou também o efeito da fala, né? Que é assim. E é durante o sono que a gente processa e que a gente armazena tudo que a gente aprendeu durante o dia, mesmo adulto. Quem nunca resolveu durante o sono um problema que passou o dia inteiro pensando nele? Sim.
Isso aí é o sonho lúdico, lúcido, a gente pode depois um dia entrar nesse assunto. Agora, se eu tivesse que falar uma coisa sobre telas, eu sei que elas, por vezes, são necessárias, mas a última coisa para dar a uma criança ou a um menor de 14 anos é um celular. Se quer expor a tela, que seja uma televisão, que seja uma coisa que não está na mão, que não é tão pequenininho. Primeiro, visão, né? Sim. Você também não, como pais, o controle... Segundo, seu controle auditivo, né? Do que você tá, como que a criança está se comportando. Porque na televisão, ele tá ali na frente, a criança está ali na frente da televisão, você passou, você viu se ela tá... ele tá olhando aquele desenho ali e tá dançando junto, ele tá acompanhando, ele tá fazendo cabeça, ombro, joelho e pé. Sim. E com o celular, você não tem esse controle. E até mesmo a questão da atenção, de você estar ali em stand-by, né? Exato. Ouvindo o que essa criança... O que essa criança está vendo. Vendo no celular. E a tela, o grande problema da tela na fala do que você trouxe é porque os desenhos, para a gente aprender, a criança aprende por imitação. Isso é um neurônio espelho, né? Sim, neurônios espelhos. Nos neurônios espelhos, eu vou, no início da minha vida, espelhar os meus cuidadores, os meus pais, depois na pré-adolescência e adolescência, os meus pares. Sim. Que é onde eles transbordam na ansiedade, porque mesmo eles querendo, eles não conseguem ser exatamente iguais, né? Sim. Uhum. Então, a criança que ela tá de costas, o cuidador tá de costas e a pessoa só tá falando, ela não tá vendo a articulação. A funcionalidade, a funcionalidade da fala. Sim. Como que você articula o fonema. E aí, por isso, ela atrasa a fala no excesso de telas. Assim como ela atrasa a fala naquele cuidador que tá lá na cozinha e ela tá lá na sala brincando e eu falo assim, mas eu tô conversando com meu filho, mas eu tô falando tão rápido que ele não consegue me entender porque ele tá aprendendo a falar. Então, quando eu falo muito rápido, eu começo a... Ele só tá entendendo que... o som e ele não tá vendo a articulação. Sim. E o neurônio espelho ele é tão interessante que a gente tem casos, na literatura, tem casos disso, de crianças que estavam sendo expostas à introdução alimentar. E a queixa foi, mas ela não pega com a mão, nem pega com a colher do alimento. Aí você fala assim, opa, peraí, você já é especialista nesse negócio, você vai ficar, não pega com a mão o alimento, nem pega com a colher, nem com o garfo. Você fala assim, tem um transtorno de neurodesenvolvimento? Sim. Vamos mapear essa casa. Uhum. Ninguém comia com essa criança. A única pessoa que era colocada para comer com essa criança no horário do almoço era o cachorro. Eu já ia falar assim, a TV. O cachorro enfia a cara no pote. Ela enfiava a cara no prato para comer. Meu Deus. E aí, quando isso foi retirado, ela imitou. O neurônio espelho dela era, na minha hora de comer, tem um cachorro enfiando a cara no pote, eu vou enfiar Foi a cara o que ela no pote. teve como acesso de informação. E aí foi retirado o cachorro, foi colocado um adulto para comer com ela. Ela voltou, passou a interagir com o alimento. E aí desenvolveu. E isso é um ponto muito importante, é uma experiência, né? E é um ponto muito importante porque a gente pensa que as nossas crianças, sejam neurodivergentes ou não, elas não estão nos observando, né? Na verdade, elas nos observam o tempo todo. E aí é muito importante a gente estar passando, principalmente para uma criança atípica, né? Eu não falo nenhum padrão, né? Mas às vezes a gente tem questionamentos, né? Por que essa criança não apresenta o resultado, né? A fala, ou a criança tem uma dificuldade, talvez, de motricidade fina em algum aspecto, mas se você também, às vezes, olhar, né, o cenário, talvez esse problema não seja necessariamente da criança, né? Seja da família, do contexto social e familiar que ela está inserida ali, né? Exatamente. E isso é muito impressionante. Quando eu vou aplicar os marcadores, né, principalmente nos mais velhos e até nos típicos, vem aquela questão, porque pontuando, falar, então nessa idade eu espero que ele tenha X funções na casa, eu espero que ele arrume sua mochila sozinha, eu espero que ele corte a carne. Quando vem nessa parte do autocuidado, eu falo assim, então agora é a hora que eu vou ler os tópicos, que é para a família. Uhum. Porque na maior parte das vezes,
Hoje a gente está tão assim com eles que a gente não deixa que eles tenham essa autonomia. Sim. Não deixa que a criança corte sua comida. Não chega, eu não diria uma super proteção, mas É porque é mais rápido. Exatamente. A gente está num mundo muito acelerado. rápido. Então, se eu te dou a comida na boca, vai muito mais rápido do que a criança você comer. E aí, como que eu quero motor fino? Às vezes eu pergunto, mas já tá fazendo rabisco, círculo? Não, nunca dei um lápis. Exatamente. Isso se faz. A importância de oportunizar, né? Para que a criança ela se desenvolva, né? E eu vejo muito isso porque não é que seja assim, na época que aconteceu a questão do Covid, né? E teve a questão do isolamento social, né? Então, naquela época, as crianças, os parques estavam fechados, as praias, né? Então, eles orientavam que a gente não saísse, né? E muitas crianças nasceram nessa época. Algumas estavam no pico do desenvolvimento inicial de 2, 3 anos, né? E aí, quando as crianças começaram a apresentar o atraso, muitos profissionais linkaram esse atraso com a questão do Covid, Sim. né? Sim. Inclusive, o meu filho foi um desses, que ele apresentou uma hipotonia significativa e ele não atingiu os marcos, né, de desenvolvimento para engatinhar, para andar e até mesmo de questão de segurar a cabeça, né, e até mesmo de expressões. Uhum. E aí a primeira coisa que foi colocada em pauta seria essa questão da socialização e do contato externo, né, devido ao Covid. E aí eu me lembro que nessa época ele não foi realmente oportunizado, tipo assim, um contato com a areia, sabe? Com jardim. Aconteceu muito, assim. Eu tenho um paciente que abriu um TEA no Covid e que eu fiquei muito triste, mas que, de fato, quando a gente vai, até com a própria família, fomos reviver, vi essa criança fevereiro de 20, volto a ver essa criança final de 21. Então, de fato, não tinha como ter uma janela para ver os marcos, né? Mas a gente tem que pensar em algumas coisas, levando ao Covid. Primeiro, quando a criança nasceu. Segundo, que é uma coisa extremamente... Aí, vou levar para fala, tá? Escola bilíngue atrasa a fala. Se escola bilíngue atrasasse a fala, todos os canadenses tinham atraso de fala, porque é bilíngue. Verdade. Então, países europeus, alguns países, eles não têm essa socialização que nós temos no Brasil. Sim. Então, a socialização do Covid, ela não foi desoportunizada. A gente só viveu num modelo que muitos, inclusive os asiáticos, vivem. Sim. Talvez tenhamos colocado demais as crianças na tela. A gente não sabia, porque diferente deles, né, que já sabem o que fazer, a gente não sabia fluxo, o que fazer, né? Isso aconteceu. Verdade. E o segundo, quando a criança nasceu. Porque o que eu vejo muito mas o meu filho ele foi filho de pandemia. Quando que nasceu? Eu escuto muito essa expressão, filho de pandemia. Filho de pandemia. Nasceu janeiro de 21. Falei, não, mas janeiro de 21, 6 meses para ele começar a socializar, a gente já estava flexibilizando. Então, sim, não é uma questão. O que mudou um pouco, falando aí de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente os transtornos de aprendizado, que a gente internalizou e mudou foram os critérios de dislexia, descalculia e desortografia. Por quê? A criança que foi alfabetizada, ela estaria no primeiro ano, em 2020 ou 2021, ela não foi oportunizada de estar na escola aprendendo aquele movimento. Sim. Logo, ela tem uma letra pior. Logo, ela tem uma dificuldade maior. Entendi. Ok. Ela não foi oportunizada de viver, porque eu lembro da minha filha, ela foi alfabetizada em 2020, e eu lembro que a professora falava assim, porque eles também não sabiam o que fazer, né? Teve uma aula que foi uma coisa muito... Teve uma aula que ela falou assim, pegue um adulto e uma tinta e faça a letra nas costas do adulto. Como assim?
As pessoas não sabiam o que fazer. Então foi muito ruim. Foram 2 anos, né? O 20 e 21, para quem estava sendo alfabetizado, para quem estava ali Criar esse fluxo, né? criar esse fluxo, quem estava no 6º e 7º ano, ou quem estava entrando no ensino médio, foi bem ruim. O ensino médio conseguiu se virar melhor, porque eles já são melhores em tela. Sim. Mas 6 anos, eles são. Como que eu vou botar? Pensa, uma criança de 6 anos para fazer terapia online. Até a escola, né? Não consigo a terapia, que é uma coisa mais papo que dirá a escola. Então, esses critérios, a gente dizia lá que no final do 2º para 3º ano a gente daria o diagnóstico de dislexia, de descalculia. Isso a gente estendeu um pouco para quem foi alfabetizado nesse período. Agora, se a criança ela nasceu em 2020 e ela vai ser alfabetizada lá para 25, o critério dela não se estende. Ela continua respeitando o manual do DSM, o protocolo, que no final do 2º e 3º ano ela vai ter o seu diagnóstico. Essa é uma informação muito importante, né? Inclusive para os pais que vieram desse escopo do Covid até agora, né? Para que eles possam também, se estiverem percebendo esses atrasos, né? Procurar o profissional para que eles possam direcionar de uma maneira melhor e essa criança ser assistida mais corretamente. Porque assim, é irrefutável, né, de que realmente houve um impacto, né, ondas, né, foram feitas em cadeias da questão do Covid. Não necessariamente ter sido provocado, né, por isso, mas repercutiu ali na rotina da gente, né, preencher esses espaços, porque de repente uma criança de 2, 3 anos vai fazer o quê em casa? Exato, e os pais, claro que nós tínhamos pais que não estavam no serviço, eu levo isso para minha casa, né, o pai da Luísa no serviço essencial, eu no serviço essencial, então, e aí? Todo mundo no essencial, você vai fazer o quê? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Agora, existiram aquelas pessoas que conseguiram flexibilizar, conseguiram fazer um home office, mas existiu quem não conseguiu. Sim. Mas a gente também não pode colocar tudo na culpa do Covid. Mas o Covid trouxe também coisas boas, de novo, né? Foi um ano que muita gente ficou em casa, a rede social bombou, então houve tempo de produção de conteúdo, houve tempo para as pessoas levarem informações, pesquisarem informações, mas também de uma forma muito negativa. Se você parar para olhar, e aí falando como médica, a minha vida antes da pandemia e a minha vida pós-pandemia é outra. Por quê? A pandemia fez com que as pessoas ficassem viciadas em celular, imediatistas. Exatamente. Elas não podem aguardar 2 minutos para ter uma resposta. Sim. É um escopo da nova geração, né? Exatamente. Só que como que você quer que seu filho aguarde na fila se você não consegue aguardar? É o que eu falei, replica o padrão, né? Replica o padrão, verdade. É verdade. E nesse contexto, doutora Rafaela, você olhando de uma maneira geral, né? Você recebe os pacientes no seu consultório direto, são vários laudos diferentes. Essa percepção, porque isso é uma percepção que você entendeu que o Covid mudou, né? E trouxe esses impactos, né? Principalmente não só para as crianças, né? Mas para os pais, né? Hoje, 2025, como que você acha assim, que a sociedade, após esse período, a questão da neurodivergência, nesse escopo de cenário está? Como que os pais estão em relação a isso? Porque eles vieram do Covid e absorveram alguns padrões pelo cenário vivido. E agora temos crianças fechando laudos, né? E aí, como é que fica isso quando você recebe essas crianças que nasceram em 2020, 2021, até 2022 aí, agora em 2025, que estariam aí fechando, sei lá, uns 3 anos? 3 anos tá tarde para fechar, né? Mas tá bom. Tô chutando aqui. Enfim, ainda é um cenário muito triste. Ainda é um cenário de... Agora todo mundo é TEA.
Agora todo mundo tem alguma coisa. Agora todo mundo é superdotado. Agora todo mundo é TDAH. Como o agora todo mundo é alguma coisa. Né? Como se fosse um rótulo. Como se fosse um rótulo. Como se fosse... eu vejo muito duas situações, né? A situação da família que ela não quer nada para a criança, não quer nada no sentido dos auxílios que a criança tem direito, seu tempo estendido de prova, Sim. seu abafador, fazer sua prova na sala separada, e que eles falam, não, eu vou muletar o meu filho e ele não vai ter. Eu não quero tirar a carteira do autista, porque no futuro, como vai ser a vida dele? Tipo a identidade, né? PCD. A identidade PCD. Porque no futuro, como vai ser a vida dele? Do rótulo. Ele vai continuar sendo autista, como ele é hoje. É isso aí. Isso não vai mudar. Exatamente. Ele vai ser mais ou menos funcional a depender do seu investimento, do investimento em terapias, mas ele vai continuar sendo. É um diagnóstico para o resto da vida. Exatamente. Né? E ainda tem... então tem as pessoas que ainda não querem fazer nada, tem as pessoas que começam a aceitar, fazer tudo, se interessar, e a gente entra no grande problema, que é a rede pública e a rede da saúde suplementar, que é uma rede extremamente fraca. Sim. Despreparada, né? Despreparada. Precisa-se muito da judicialização. Tudo, né? Basicamente, nesse contexto, né? Para funcionar, né? Tem que ser judicializado. Infelizmente, temos advogados que estão especializados nessa área, porém com viés ali, né? Então, entendo que a avaliação, ela é médica, né? A avaliação, qualquer um pode diagnosticar, inclusive isso está lá no SUS. Estou tratando seu filho, sou psicóloga, vi que seu filho tem critérios de autismo, eu tenho que encaminhar, eu tenho que laudar, qualquer um é capaz disso. Porém, a prescrição da quantidade de terapias e qual tipo de terapias, ela ainda é médica. Porém, vejo muitos advogados exigindo, olha, você tem que pedir para o seu médico... Como se fosse um escopo pronto. Exatamente. Né? Não, tem que ser a terapia X, na clínica Y, na carga horária Z. E às vezes a criança não está pronta para aquilo. Você tem que olhar. Quantas vezes eu fui e voltei? Já recebi crianças. E é muito difícil, como mãe autista, você sabe, eu já recebi crianças em que estavam uma carga horária ótima de aba, de terapia. Eu falei assim, olha, agora que ele está indo para o segundo, para o terceiro ano, essa carga horária está prejudicando, vamos voltar atrás. A família fica sofrida de diminuir a carga horária, porque ela tem medo. Sim. Mas aí quando diminui a criança voa, porque ela estava cansada. Sim, sobrecarregada, né? Sobrecarregada. Então é um ir e voltar, a gente sempre pode ir e voltar. Dar um passo, né? Ou então dar a pausa, né? Eu acho que isso é importante. Isso aconteceu com o Serafim, né? Com meu filho, que ele tinha um escopo de terapias, mas que não eram funcionais para aquele momento que ele estava vivendo, né? E aí, realmente, depois que tirou aquilo tudo que não estava agregando naquele momento, era importante? Sim, mas não era a prioridade para ele se desenvolver naquela época, entendeu? E aí a gente focou naquilo que ele precisava. Se eu pegar ele daquela época e ele hoje, outra criança. Voou. E a outra coisa que a gente também tem que entender, Grazi, às vezes eu recebo a criança, eu olho e falo assim, olha, essa criança ela precisa de fono, ela precisa de TO, ela precisa de... Sei lá, você vai elencar 5 terapias. Aquela mãe já acabou de receber né? Ela não consegue ajustar, ela não vai dar conta. Exatamente. Não adianta você sair do consultório com 27 papéis. Sim. E não vai conseguir absorver. Então ali. Vamos olhar desse todo aqui. Qual é a nossa prioridade nesse momento? Nesse momento aqui vai ser o quê? A fono? Vai ser a psicologia? Vamos começar. Essa família vai processando a informação. Sim. Vai voltar daqui a 2 meses. Sim. E a gente vai readequar. Vamos conseguir colocar mais alguma coisa. É devagar. Mas para isso, a gente precisa ter uma escuta empática. A gente precisa que o profissional se capacite. A gente precisa que não seja
aquela coisa de cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo dentro de um marco. Dentro de um marco. A gente vai falar de 1 ano a 1 ano e 3. Chegou 1 ano e meio e não tá falando, não é o seu tempo. Sim. Mas é porque eu estava na pandemia, por isso que ele não falou com 1 ano e meio. Volto a dizer, então as crianças europeias que pouco socializam na cidade, elas não vão falar. As crianças, dependendo do contexto que você tiver de mundo, crianças de 1 ano e pouco não tem contato com outra criança. Sim. Por que a gente botou isso na conta da Covid? Exatamente. Por que a gente não olhou o mundo? Porque é mais fácil, né? A sociedade procurar uma justificativa mais próxima, mais plausível, para que não tenha que sair da zona do conforto, né? E ser mãe atípica, qualquer que seja a divergência, do PCD, de sequela, de uma cirurgia, do que for, ser mãe não é fácil. Já o ato da maternidade em si, né? Ele já te tira da zona de conforto, ele já mostra que o tempo não é mais seu, é da criança. É uma escolha, né? É uma escolha. E ser mãe atípica é você preparar um ser humano para o mundo. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. E a gestação, ela sendo planejada ou não, você continuou a gestação, você estava com aquele bebê, por mais que, assim, sou contra o aborto, mas enfim, não é permitido no Brasil, mas foi uma escolha. Sim. De alguma forma você escolheu aquilo. Não se prevenindo. De alguma forma a gente teve essa escolha. Sim. Ambos. Partilhada, né? Partilhada. A escolha é partilhada. Então, cuidar de um ser humano, preparar um ser humaninho para o futuro é muito difícil. E tá aqui hoje, eu fico muito feliz todas as vezes que é para falar de qualquer coisa de saúde mental, porque os meus bisavós, eles estavam tentando criar sobreviventes, né? Era aquela coisa assim, tive 20 filhos, só 10 vingaram. Sim, porque naquela época tinha essa cultura, né? Tinha essa cultura. De ter muitos filhos. Minha avó, ela teve 10 filhos, os 10 vingaram, mas o objetivo dela era alfabetizar os filhos. Olha, porque ela era analfabeta. Porque a geração da minha avó era uma geração analfabeta. Sim. E ela já veio como mãe com esse propósito de alfabetizar. Então a geração dos nossos avós veio com o propósito de alfabetizar seus filhos. Sim. A geração dos meus pais, uma vez alfabetizada, veio com o propósito de quê? Levar ensino médio, levar ensino superior aos filhos. Formar esse cidadão, né? Da cultura, né? Lembro que meus pais falavam, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. É a única coisa que a pessoa não pode te roubar. Exatamente. Né? Verdade. E agora, a nossa geração está tentando oferecer uma coisa que a gente nunca recebeu. Por isso que é difícil. Se chama saúde mental. A gente nunca recebeu. Até a questão da consciência, né? Até a questão da consciência. Que existe a saúde mental e você precisa cuidar. E tudo era de uma forma muito diferente. Eu falo que se a gente pegar hoje um filme lá da escola, de quando a gente era estudante, e sentar no cinema e ver, a gente vai falar assim, que ele era autista, que ele era... A gente vai conseguir identificar. Eu tive meu diagnóstico de superdotação muito cedo, e foi muito fácil para o meu pediatra, porque, enfim, foi um diagnóstico muito fácil. Alfabetizei muito cedo, aprendi inglês antes de 6 anos sozinha, na época que não tinha YouTube, com 5 anos eu falava inglês, então foi muito fácil. E aí como funcionava? Pula de série. Pula de série. Mas ninguém nunca chegou e falou assim, senhora, coloca essa moça numa psicóloga. Era só a questão... Era só pula de série. Pula de série, eu lembro disso, isso mesmo. Era só pula de série. Porque você poderia até mesmo na época de criança, você já tinha a questão das superabilidades, né, de superdotação. Mas se você tivesse feito acompanhamento, talvez isso, né? Sim, muitas coisas hoje, muitos adultos, por exemplo, falando da superdotação, muitos adultos vêm hoje com diagnóstico de bipolaridade, tratados erradamente da parte da psiquiatria, quando eles só eram superdotados, que não foram vistos.
não foram acolhidos, não foram... Interessante você falar isso, porque quando a gente pensa, né, em superdotação, a gente pensa assim, a pessoa é muito inteligente, pô, qual é o ônus? Qual o ônus disso? Mas você trouxe um ponto realmente que a gente não está acostumado a olhar, né? Realmente tem a questão do julgamento, né? E a questão também bipolaridade. Então, são nuances. Porque o superdotado ele é extremamente intenso. Ele é muito intenso. É um cérebro que sente de uma forma muito intensa. Então, quando você para fazer uma anamnese ali psiquiátrica bem rápida, que é o geral que fazem, né? Aquela anamnese, o diagnóstico de bipolaridade ele tem que ser um diagnóstico longitudinal. Você não faz em uma consulta, né? Mas você vai fazer aquela anamnese rápida, fala assim, quantas horas você dorme por noite? 4 horas. Olha lá, já tá pensando numa mania. Mas e aí depois? Não, aí chega um dia que eu tô muito cansado e eu desligo e eu durmo. Aí tá pensando que você tá fazendo um ciclo de depressão às vezes. Mas na verdade é só esse cérebro que tá num hiperfuncionamento e que por vezes ele precisa pausar. Sim. E ele é tratado de uma forma errada. Não é canalizado pro potencial dele. No potencial dele, de olhar o que ele é capaz, e de olhar do que ele consegue. Eu tenho pessoas, voz que não tiveram nível superior. Sim. Ensino médio. E chegaram a gerentes de alta patente de empresas gigantescas. Você acha que a pessoa era o quê? Superdotado. E foi tratado como uma depressão, alternando com mania, que virou um bipolar. No momento de mania, ela foi. Mas não foi um momento de mania, foi um hiperfoco da alta habilidade. Porque todo transtorno de neurodesenvolvimento, independente qual seja ele pode vir com processamento sensorial alterado, ele pode vir com hiperfoco, ele tem essa questão da justiça, né? Eles têm um senso de justiça, esse senso de... a flor da pele. A flor da pele. O outro está sofrendo, ele está sofrendo junto com o outro. A revolta vem, né? A revolta vem. E a gente também vai criando esses seres humaninhos, né? Porque a gente vê o nosso filho sofrer, vê o filho do outro sofrer, a gente começa também... Nossa, que absurdo! Né? Porque a gente toma pra si, né? Uma parte da gente. A gente toma pra si. Verdade. E aí o espelho vai, né? É muito importante essa analogia, porque realmente... a gente não para, né? Nós não paramos para pensar assim, por exemplo, que a superdotação também tem um ônus, né? Muitos ônus. E a gente pensa só no benefício, né? A pessoa é super inteligente, né? Ela tem a facilidade do aprendizado, ela tem um hiperfoco que vai levar ela para Mas nem todo superdotado ele é do perfil cognitivo. Nem todos são do perfil acadêmico, então nem todos vão ser do aprendizado. Existe essa diferença, a gente tem aí 12 camadas de inteligência, então nem todos vão ser da parte cognitiva. Quando eu fui falar em uma turma de crianças sobre neurodivergência, quando eu citei a superdotação, uma criança falou assim, o que é isso, tia? O outro, superdotado é aquele que se acha protagonista, e não é. Não é. E fato. Todos só, como o meu paciente adulto falou, ser normal é fácil. Qualquer coisa que você foge é muito difícil. O superdotado também é literal. Ele tem uma dificuldade em interpretar. Recente, falei pra minha filha, falei assim, pega um copo de água pra mim. Ela pegou o copo e me deu. Copo vazio? Claro, eu pedi copo de água, não pedi com água. Ela foi e pegou o copo. Ela foi e pegou o copo. Eles são literais. Sim. Né? Então, aquela monotonia, ainda vivemos numa era onde eu já ouvi de professores, tá? Eu não acredito em superdotação, ou agora todo mundo é autista. Então, quando a gente vai implementar um paper para qualquer neurodivergente, é tão difícil, porque o professor ele ainda acha que ele... Tem muitos professores que ainda acham que eles são, não sei, os maestros, eles que têm que mandar. O que eu percebo... Não aceitam nada. O que eu percebo é que tem, assim, na sociedade, com as minhas experiências, eu percebo que... Eu tô falando, assim, de um paciente, no caso, por exemplo, do meu filho, que já tem um laudo, né? Que quando eu
tenho que interagir com a sociedade, ou eu realmente preciso usar os meus direitos, os direitos dele, né, nessa sociedade, eu percebo assim que as pessoas querem, rotulam como se fosse assim, tá querendo preferência. Entendeu? E às vezes isso não tem nada a ver. Tem a ver com desregulação sensorial, tem a ver com adaptação de socialização, de deixar essa criança estável ali naquele ambiente. Essa criança chegar em casa e não desregular. E conseguir ter uma noite de sono completa. Exatamente. E no outro dia conseguir ser produtivo. É uma camada muito grande, só que quando a gente vai para a sociedade, vai viver, né, o dia a dia, vai viver, as pessoas tendem a nos rotular dessa maneira, Sim. como se a gente quisesse, usasse esse laudo para conseguir melhoria. Um benefício. Isso, como se fosse algo que... Bom para você. Exatamente. A gente ainda tem pessoas que, infelizmente, claro, em qualquer país, em qualquer lugar, a gente ainda tem pessoas que querem laudos para benefícios sem terem seus direitos, enfim. Mas eu tenho uma esperança muito grande, e eu passei a ter essa esperança tem umas 2 semanas. Quando eu fui falar para diversas turmas sobre a neurodivergência, né, nesse contexto, e tinha um menino autista. E o meu papel ali, além de explicar as neurodivergências, era explicar os direitos. Direitos do cadeirante, direitos dos neurodivergentes. E eu levei que, na verdade, os direitos da fila preferencial, o direito da vaga, ele é do TEA. Ele não cabe aos outros neurodivergentes. Sim. E esse menino levantou a mão e falou assim, isso é injusto. Porque se somos todos neurodivergentes, porque nem todo mundo tem o direito. Eu expliquei, falei assim, não é uma questão de justiça ou injustiça, é uma questão de equidade. Sim. Um imperativo, muito imperativo, a gente vai ter que fazer um laudo mais respaldado e vai judicializar, vai pedir esse direito para ele. Mas você vê que aí na criança, ela já está tendo essa percepção. Ele sendo autista, ele tem os direitos dele. Ele falou assim, não, isso não é justo, tia. Todos os meus amigos todos os meus amigos que são divergentes tinham que ter. Então eu falei assim, acho que ainda tem uma esperança na humanidade. O processo de evolução, né? A gente segue aí levando a informação, né? Que eu acho que esse é o objetivo, né? Da gente levar a informação e fazer com que, não é que fazer com que, né? Mas mostrar para a sociedade, né? A importância de você conhecer, né? De você conhecer os direitos, a realidade, porque na verdade não é uma frescura, não é uma criança mal educada, não é uma criança mimada, não é uma criança que não tem limites, né? Tirar esses rótulos e mostrar para a sociedade que os espectros, eles existem, né? Não é só aquilo que a sociedade aceita ou espera como tolerável, né? Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu uma situação comigo que essa foi a minha primeira experiência, mas a gente como mãe atípica, no passar do tempo, a gente começa a ter muita percepção sobre o outro. E aí eu estava no campo, né, no Campo São Bento ali, brincando, e naquele dia eu coloquei o cordão PCD, né, o cordão de autista nele, né, e o autismo não tem cara, né, e ele tava brincando no escorregador assim, mas ele tava super tranquilo, se divertindo muito. E aí quando eu percebi assim, olhei ao meu redor assim, eu vi que tinha gente olhando para ele, sabe, assim, e comentava, olhava e comentava, assim, não tem cara de autista, sabe, e observando para ver se ia apresentar algum comportamento atípico. Isso é uma coisa que acontece muito. O autista, sem a identificação, ele passa de maneira muito invisível ali, né? Mas a deficiência oculta, ela é isso, né? Uma esclerose múltipla, você não vai ver que a pessoa tem esclerose múltipla. Mas eu falo para as minhas mães, né? Se alguém falou para o seu filho que ele nem parece que é autista, significa que você cumpriu e você está cumprindo o seu propósito. Porque esse é o nosso propósito. Tratar para que essa criança tenha... E existe a curva do neurotípico, existe a curva do autista. O autista, ele tende a chegar muito próximo à curva do neurotípico, e esse é o objetivo da terapia e da intervenção precoce. É a gente chegar nessa curva e você ouvir,
Mas, nossa, nem parece que ele Tem é autista. certeza? Tem certeza? É. Tenho. E é isso que eu quero. Eu quero uma criança funcional. Por isso a intervenção Apta pra precoce. viver, Apta né? para viver. E o não ter medo, né? Se tiver que falar alguma coisa para os pais, não tenha medo de levar. Se achou que isso aqui tá diferente, leva. Seja o que você estiver pensando. Distúrbio de sono, TDAH, TEA, superdotação, transtorno de aprendizado, o que você está pensando, ansiedade, o que tiver, leva para esclarecer. Porque o que vai mudar não é se aquela criança vai receber o CID, o diagnóstico, agora ou se ela vai demorar 2 anos. Mas é que alguém olhe para ela e fale assim, vamos começar isso aqui? Desse jeito. Por vezes, por muitas e muitas vezes, eu falo, não vamos laudar agora. Sim, Está no processo de reconhecimento interno, não vamos laudar. sim. Mas vamos começar a intervenção. A intervenção é o que vai mudar e é o que vai falar. Não é o laudo, Não e é sim o laudo. Por vezes o caminho. laudo ele acaba É. indo porque a necessidade da judicialização, de outras Jurídicas, coisas. a parte burocrática, A parte né? burocrática. Mas o que muda o caminho é a intervenção. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi nesse contexto, né? E eu aprendi muito com a médica do meu filho, haja vista ela estar aqui, que o relacionamento, né? O relacionamento da família com o médico, gente, é muito importante. Eu, por exemplo, assim, porque eu vejo que a gente, mãe, né? Os pais, eles têm uma percepção sobre o filho, porque tá ali todo dia, então eles olham com um outro olhar. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu vejo assim que dá super certo, é quando eu vejo alguma coisa, eu vou lá e filmo. Filmo e mando. Sim. Por quê? Porque o meu olhar é um. O seu olhar como médica clínica, com certeza, vai ser outro. Entendeu? E cada ganho é um ganho que parece que só a gente está ganhando. Assim, parece que só a mãe está ganhando, mas quando a gente vê e que você viu aquela. Eu vi aquela criança antes, eu vejo o ganho e falo assim: caraca. É meu paciente. E é o cara, mas é porque a gente está tão cansada e depois de alguns anos o tempo vai passando, né? Quando a gente tem um bebezinho até 2 anos, a gente está com uma paciência, eu brinco falando assim, até 2 anos o povo tem uma paciência absurda, depois essa Sim. paciência vai acabando. Então acontece muito de iniciar o tratamento, as terapias, e você fala assim, e aí, melhorou alguma coisa? Não melhorou nada, doutor, nada melhorou. Aí eu pego aquele nosso checklist. E o sono? Estavam só em 3 horas, agora são 5. É porque você tá no olho do furacão, você não consegue ver cada ganho. Exatamente. Não conseguiu respirar, né? Na verdade. Exato. E aí quando vem a pessoa de fora vai vendo assim, nossa, mas olha, melhorou nisso, olha. Exatamente. A gente vai Os vendo feedbacks, né, que você vai recebendo, né? Eu, pelo menos, eu recebo bastante feedbacks. E eu, na minha vivência, eu costumo dizer assim, né, que Deus é muito bom comigo, sabe? Porque todos os dias ele me dá um presente novo. Porque todos os dias eu vejo algo novo nele, no meu filho, sabe? E eu sei que muitas mães, né, se fecham nessa questão do luto, tem um medo do futuro, né? Mas também o outro lado, né, que é o lado positivo, é que todos os dias, Rafa, todos os dias, o meu filho, ele faz algo que me surpreende. Eu falo, gente, aonde ele aprendeu isso? Sabe? E aí, quando eu olho para trás, né, e eu vejo toda aquela história que eu passei, a jornada, a questão de abrir mão na época da vida profissional, naquela época, foi doído, foi pesado, sabe? Eu achei que realmente tinha acabado para mim. Só que eu posso dizer, sabe, com veemência que não. Foi um processo, né? E hoje, quando eu olho ele hoje e eu comparo ele lá no começo, com aqueles atrasos, uma seletividade alimentar absurda, e eu vejo ele hoje, eu falo, Deus é muito bom. E quando você olha lá para trás, você achava que estava num cargo de mulher de sucesso que alcançou Sim. tudo que queria. Mas talvez toda aquela mulher de sucesso não te desse o prazer que você... Não falo de dinheiro, de nada, mas Sim. o prazer. Talvez o prazer, o significado, o mudar a vida de pessoas. Sim. Hoje você tem muito mais. Sim. Porque não importa quanto a gente ganha. Claro,
pagar a conta é uma coisa muito importante, importante. preciso pagar os boletos, mas quando você ama e quando você tem um propósito... transformar o caos em um propósito, né? Exatamente. E aí talvez aquela Grazi de lá... outra Grazi. Estava bem sucedida, linda, maravilhosa, mas o propósito... Talvez Deus tenha te dado uma missão, realmente é uma missão. E eu acho que, assim, o conselho, né, é muito fácil dar conselho, mas com a experiência, né, fica com mais bagagem. Para as mães atípicas, né, que nos ouvem aqui, o importante nessa jornada, né, que na verdade é uma jornada contínua, né, é não desistir. E principalmente acreditar no potencial do seu filho, acreditar na história dele, acreditar no que ele é e seguir essa jornada com convicção. Eu não falo de convicção de cura, não é sobre isso, né, Rafa? É sobre resiliência, transformação, é sobre adaptação, é sobre desenvolvimento, é sobre pertencimento, é sobre valores, né? E eu posso realmente afirmar que mudou todo o meu contexto, realmente mudou todo o meu contexto, mas hoje eu, Grazi, né, jornalista, mãe atípica, eu sou uma outra Grazi, uma outra pessoa. E eu queria convidar você, doutora Rafaela, para deixar um recado para os nossos ouvintes que vivem esse cenário, que estão aqui agregando informação, para uma mensagem como médica, na sua expertise, né, de vários pacientes que você já atendeu numa longa jornada aí da medicina, né? E que tem mudado vidas e transformado famílias, porque a consciência médica uma das coisas mais importantes, né? Porque não adianta você chegar com a criança aqui e você só olhar a criança e invibializar, né, a mãe, o pai. E médicos que têm essa visão, né, uma iguaria, né? Porque pega a técnica, né, a ciência e traz também o lado humano. Então hoje, agora, né, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, eu te convido a deixar uma mensagem para todo esse público neurotípico aí de pais, mães, crianças e trazer essa informação aí. Bem, se eu tivesse que falar primeiro, se você acha que sentiu qualquer coisa diferente no seu filho, foi negligenciado, falar não deixa para depois, busca ajuda, não deixa seu sexto sentido, não deixa sua intuição, não deixa isso para lá, corre atrás, não tenha medo de correr atrás, procure pessoas que te validam. Se você recebeu um diagnóstico, exatamente como a Grazi falou, é necessário a gente viver o momento do luto. Nenhum diagnóstico é legal. Ninguém tem um diagnóstico que acha bacana, seja qual for, tá? De divergência a uma diverticulite. Ninguém acha um diagnóstico bom. Então, usa o seu diagnóstico para se ressignificar essa trajetória, para você mudar vidas, não só a do seu filho, mas talvez você ressignificar a sua vida e entender o seu papel aqui e levar informações a cada vez mais pessoas, porque graças a pessoas que não tiveram vergonha de mostrar a cara e os seus problemas e os seus BOs diários, hoje a gente tem informação disseminada. Então, e não tenha medo de procurar ajuda médica, de medicar quando necessário, de tirar a medicação quando necessário e nunca tirar a medicação sem a orientação. Muito obrigada, doutora Rafa. Nós estamos aqui encerrando o podcast Francamente. E se você gostou dos nossos conteúdos, já clica no sininho e segue para mais.